Olá, como vai você? Que bom estar juntas de novo. Olha que interessante, observando as perguntas que têm nos chegado, me dei conta que uma outra faixa etária tem procurado também as nossas explicações. Muito interessante isso, né? E hoje a gente vai poder abordar duas perguntas de naturezas diferentes, porém de idade muito próximas. A primeira diz assim: Doutora Joana, adoro o seu jeito de falar porque tem me ajudado muito com meus filhos. Ela se refere a um jeito muito particular de ser, que é esse meu estilo, essa minha característica de poder falar de uma maneira mais firme. Vi no seu currículo que também atende adolescentes e adultos. Então quero falar do meu filho mais velho, de 14 anos. Ele é bom aluno, disciplinado, mas tenho notado ele muito influenciável por tudo. Pela galera da escola e pelos artistas que ele tem como verdadeiros ídolos. Tem cortado o cabelo, tem comprado roupa, sempre querendo parecer como alguém. Isso tem me preocupado. Como será ele no futuro? Essa pergunta é da Neide e vem de Brasília. Neide, obrigada por sua pergunta, obrigada por entender que eu tenho um jeito que lhe causa interesse. Sim, de fato, eu atendo crianças, adolescentes e adultos, não é? Porque na minha formação foi possível estar em contato com essa diversidade. Pois muito bem, em relação ao seu filho de 14 anos, o que você se refere me faz lembrar de um quadro de idolatria, ou talvez não seja de um modo tão intenso, mas de todo modo tem me preocupado o fato dele estar se reportando a outras figuras externas à família. Então, no primeiro momento, eu queria lhe dizer, Neide, que buscar ídolos, buscar figuras com as quais ele se identifique é interessante e acontece mesmo na adolescência. Por quê? Porque é uma maneira dele buscar uma identidade aqui no caso, uma identidade social. Porque essa formação vai acontecendo desde pequenininho, né, a partir de uma formação dada em casa, né, pelos adultos de maior referência para ele, que notadamente são os pais. E à medida em que o tempo vai passando, ele vai buscando fora de casa a sua galera, o seu grupo de pertencimento, a sua necessidade de poder se ver inserido nesse grupo, encontrar pares e poder se identificar. Eu fiquei pensando se isso que você passa aqui é uma idolatria enquanto ele se vê fã de alguém ou ele se vê, vamos dizer assim, dependente deste alguém. Porque cortar o cabelo, se vestir, ter um vocabulário, tudo isso faz parte da fase adolescente. Agora, como ele se identifica e se estabiliza nessa condição, é o que a gente tem que prestar atenção, né? O que o seu filho está buscando? Está buscando deixar de ser ele para encontrar no outro o que ele gostaria e só copiando este outro? Ou se ele está encontrando nesse outro algo que ele deseja para si e vai fazer adaptações. Então, Neide, para que a gente possa fechar um pouco mais o que nós estamos falando sobre idolatria, a idolatria pode ser apenas ser fã de alguém, né? E nesse sentido não é uma coisa ruim. Mas também observe se isso está levando-o ao fanatismo, né? De que ele entende que a vida dessa pessoa regimenta a vida dele, de que ele entende que ele tem que ser copia e cola dos comportamentos, da vestimenta, do cabelo, do vocabulário dessa pessoa, onde essa pessoa, que pode ser um colega, que pode ser o pai do colega, que pode ser o artista, se essa pessoa, enfim, tem uma preponderância, uma ascensão sobre o estilo de vida, o estilo de pensar, de viver dele. Então, muito importante que você possa observá-lo, aproximar-se, sem criticá-lo. Sem criticar que o cabelo está ridículo, sem criticar que aquela roupa não combina com ele, que ele está avesso à condição que você espera que ele se comporte. Então, à medida em que você se aproxima,
você o observa, você mostra sensibilidade e você passa para ele a imagem, a ideia, a mensagem de que você tá junto, né? De que você está sendo uma mãe que se propõe a entender que isso pode ser apenas de uma fase que acontece de uma característica da fase adolescente, né? Ou se ele está tendendo ao isolamento, tendendo a uma condição petrificada de ser igual ao outro e deixando de poder construir as suas características, né? Então, de novo, Neide, aproxime-se, veja se nessa aproximação ele tende a evitar você, se isolando e seguindo só essa pessoa que ele idolatra, ou essas coisas que ele idolatra, ou se ele tem uma aceitação e ele até aceita dividir com ele algumas das próprias ideias, né? E se em último caso você continuar nessa preocupação porque percebeu que ele está num movimento mais isolado, procure apoio psicológico, né? Para que você possa entender, para que ele possa ser entendido nas suas necessidades internas. Outra coisa que é importante pontuar, né, sobretudo na adolescência, é a questão da autoestima, né, do quanto a criança, o adolescente, o indivíduo se percebe efetivamente capacitado de poder responder por si só, né? Então, na adolescência, essa questão é muito questionada, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, né? Então, Neide, poder observar também como o seu filho está nesse contexto, né? De ser alguém que se percebe bastando-se pelas próprias condições internas que traz. E, o que na adolescência não é fácil, não é tranquilo, porque isso ainda está em formação. Observe seu filho, né? Sossegue seu coração e veja de uma maneira menos intensificamente sofredora que pode ser apenas uma condição da adolescência. Eu separei uma segunda pergunta na mesma faixa etária da pergunta anterior da Neide de Brasília. Essa pergunta vem de Catanduva, aqui do interior de São Paulo. A Catarina diz o seguinte: doutora, boa tarde. Minha filha tem 16 anos e percebo que ela não diz não. Ela se envergonha com as pessoas, fica com medo de que não gostem dela e assim vai dizendo amém para tudo e para todos, que até abusam dela ser tão boazinha. Estou preocupada, me ajude, acho que ela e eu precisamos de terapia. Catarina, obrigada por sua pergunta, porque é uma pergunta muito comum nos consultórios de psicologia e eu acredito que através da sua pergunta muitas outras pessoas se beneficiarão com as explicações que a gente vai articular. A gente cresceu ouvindo de nossos pais que nós temos que ser gentis, cordatos, solidários, ou seja, sempre prontos a estar com o outro. E nessa toada, né, nesse movimento de solicitude, a gente vai entendendo que qualquer coisa contrária a isso é falta de solidariedade, é egoísmo, é ser mal educado. Entretanto, não é bem assim que as coisas funcionam. Por quê? Porque a gente precisa se pontuar quando a gente não concorda com tal coisa, né? Então, dizer sim para tudo nos remete a uma condição, sobretudo o indivíduo adolescente, de que ele não pode ter a sua imagem arranhada, de que, no caso da sua filha, ela não pode não ser boazinha com todos, porque todos precisam vê-la como alguém que pode contar para tudo, né? Sabe pau para toda obra? Entretanto, em muitos momentos, ela se agride, porque ela gostaria de dizer não. Ela precisaria dizer não para aquilo que ela não concorda, mas que ela entende que tem que dizer sim. E, consequentemente, o social, percebendo que ela tem esse movimento tão influenciável de ser, vai abusando, não é? Mas isso também nos remete, como remeteu a pergunta anterior, à questão da autoestima, né? Essa autoestima, como está em formação, ela ainda não está podendo responder com prontidão, né? Tem adolescentes que, ao contrário, diz muito mais nãos do que sim. E aí pode também até virar um outro quadro, um quadro de onipotência, um quadro de arrogância. No caso da sua filha, é um quadro de submissão.
Como você está muito preocupada com isso, porque você está entendendo que ela está num movimento de Maria vai com as outras, quando você diz, eu acho que eu e ela, né, você e a sua filha estamos precisando de terapia, eu diria que de alguma maneira, sim, né, porque precisam se sentirem mais fortalecidas para que uma, né, sobretudo você como adulta, possa ajudar a sua filha, que está em formação a partir dos seus ensinamentos, assim como os ensinamentos do pai dela e de outras pessoas de importância, para que ela se fortaleça e possa se sentir dizendo não com tranquilidade. Ou no máximo, ela pode dizer assim, preciso de um tempo para pensar se o que você me pede faz sentido para mim. Né? Só que para isso ela precisa ter uma construção de valores internos, que é a autoestima, para que ela possa responder isso com mais propriedade. Então, para concluir, considerando as duas perguntas de hoje, como a gente destacou, são perguntas do universo adolescente, não é? Que é uma fase por si só complexa pelas inúmeras variações que acontecem no período. Então veja, as alterações de humor são muito características, as dificuldades de poder problematizar de uma maneira eficaz a condição, de modo que algo muito simples fica muito grande, algo que de fato deveria ter uma grande atenção fica muito minimizada, porque o adolescente vai entendendo a partir do universo e sobretudo do desejo dele, como é que as coisas funcionam, e as coisas na realidade objetiva não funcionam exatamente do jeito que ele quer, por isso que o adolescente é tão polêmico. Então hoje a gente viu condições do adolescente, né? Então mande suas perguntas também em função deste seu filho, dessa sua sobrinha, dessa sua vizinha, desse seu afilhado adolescente, para que a gente vá mesclando as idades. Aliás, para a semana que vem, as perguntas que virão é do universo adulto. Olha que interessante, o adulto também está se interessando pelo nosso movimento aqui no programa Saia da Fogueira. Olha que interessante, né? E aí está se sentindo à vontade para adentrar aqui com o desejo de poder ouvir as articulações que a gente traz. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, mande suas perguntas e aguardo você. Obrigada.